Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e especialmente a Igreja Batista Edificação em Cristo, que eu tenho a honra de estar pastoreando juntamente com meu esposo, Jorge Silveira, nosso presidente, meu pastor. Essa igreja que fica ali na boca do Rio, em Salvador, na rua Jorge Amado, essa igreja abençoada, essa igreja alegre, essa igreja cheia do Espírito Santo. Aqui vai a minha saudação e toda a minha saudade. Deus os abençoe em nome de Jesus. E hoje, dia 24 de junho, é um dia, mais um dia para adorarmos, para engrandecermos, para louvarmos ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória, de todo louvor. Viva nosso Jesus. Amém? E eu gostaria que você nos acompanhasse hoje na leitura desse texto, que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 15 em diante. Nós vamos estar aqui falando essa noite sobre o tema o cenário espiritual da sua vitória. É isso que nós vamos ver hoje. Qual é o cenário espiritual da sua vitória? Então vamos começar com esse texto aqui, quando o profeta Eliseu, né, está ali próximo a Samaria e Dotã, e o rei da Síria, que estava sempre em guerra contra o povo de Israel, ele resolve, esse rei acha que há um espião no meio deles, porque tudo que ele vai fazer para atacar Israel, Deus fala com o profeta, conta tudo ao profeta. O profeta vai até o rei de Israel e explica: olha, hoje o rei da Síria vai acampar, evite passar ali. E as estratégias do inimigo eram todas desmontadas. E então sempre Israel ia tendo livramento a partir dessas revelações que Deus dava ao profeta Eliseu. Mas o rei da Síria, ele ficava impressionado, o rei da Síria, como é que pode? Alguém aqui no meu exército, alguém da minha confiança, aqui algum espião. E aí é que quando um dos soldados dele explica, ele não há ninguém aqui te traindo, nenhum de nós, é porque o rei, ele tem um profeta lá em Israel, e tudo que acontece, até as palavras que o Senhor fala aqui no quarto, Deus fala para ele. E é por isso que essas coisas todas acontecem. Aí o rei fica muito indignado e diz: vamos lá pegar esse homem, vamos capturar esse homem que tem destruído os meus planos. E assim é feito. Ele vai com montes de cavalos, carros de guerra, um exército poderoso, no momento era a potência mundial, e eles vão até ali, a Dotã, onde está o profeta Eliseu, para capturá-lo, e é a partir daí que eu quero que você esteja me acompanhando, nesse versículo 15 do capítulo 6. O servo do homem de Deus levantou-se cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ai, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, cheias de carro de fogo ao redor de Eliseu, ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Senhor, essa tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela não volta vazia. Então, nós temos aqui um cenário de guerra, né? Um cenário, vamos dizer assim, de um movimento para uma guerra, um movimento para uma violência, um movimento para capturar Eliseu, um movimento contra Israel. E a situação, naturalmente falando, era completamente desvantajosa para Israel, mais ainda para Eliseu, que estava sozinho ali nas colinas, juntamente com o seu servo, Geazi. E de repente, aquele moço acorda muito cedo, um dia para fazer um trabalho dele comum, acorda cedinho, vai organizar as coisas deles, e quando ele olha para baixo da colina, o que ele vê? Um exército numeroso, enorme, uma coisa assim fantástica, e ele teme muito, e eu acho que poderia colocar um outro título ao invés desse, do cenário espiritual da sua vitória. Talvez eu colocaria assim: Senhor, o que faremos? Que foi o que o Eliseu disse
para o que foi que Geazi disse para Eliseu. O que faremos? Existem situações que, quando nós observamos nas nossas vidas, existem cenários, porque o cenário é um conjunto de elementos, né, visuais que se colocam em um determinado lugar, um determinado espaço onde vai ocorrer alguma coisa. Digamos que nós estamos muito acostumados ao cenário para o espetáculo, né? Mas o cenário aqui é o cenário da vida dessas pessoas que nós escolhemos para estar trazendo uma mensagem, e nós escolhemos três cenários distintos, porém tem algo em comum. O primeiro cenário é esse, em que o homem fica totalmente desesperado mediante aquilo que poderia acontecer com aquele exército armado ali junto a ele. E na nossa vida não é diferente. Tem cenários nas nossas vidas que são tão difíceis. São cenários que nós imaginamos tantas coisas que podem nos acontecer. São cenários onde nós nem sabemos o que fazer e nós perguntamos o que faremos, Senhor, né? O que faremos? Não tem uma resposta automática, não tem uma saída, não tem um escape. Às vezes não se tem o dinheiro, às vezes não, a circunstância é tão problemática que você não sabe nem o que fazer, o medo toma conta, o desespero, as insônias, as aflições, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? E isso é os cenários que se apresentam em nossas vidas. Mas atrás de todo esse cenário, existe um cenário espiritual montado para a sua vitória. Veja bem, quando este moço pergunta o que é que ele vai fazer a Eliseu, e Eliseu responde, não tenha medo. Lógico, porque a primeiro passo ele foi acalmar, o indivíduo estava muito apavorado. Não é para menos, é uma situação realmente digna da pessoa se sentir amedrontado. E então, ele fala assim, olha, maior, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos. Aí você olha, ele olha aquela multidão lá embaixo de cavalos, de carros de guerra, de homens armados. Aí ele olha assim, só tem ele e o amo, né? Só tem ele e Eliseu, como são mais? Então, ele fala, Senhor, abra os olhos para que ele veja. E quando o Senhor abriu os olhos, ele contemplou o cenário espiritual. Ele contemplou aqueles anjos cheios de cavalo, carruagem de fogo, ao derredor ali deles e de Eliseu, protegendo, trazendo uma segurança que naturalmente nós não temos. E é isso que eu quero lhe passar nessa noite. Quando você estiver vivendo uma situação difícil, uma situação complicada, mesmo que você não esteja vendo, eu quero te afirmar, a partir desse texto, de muitas coisas que nós vamos falar aqui nesse período que nós estaremos juntos, que existe um cenário montado por Deus, espiritualmente preparado para te defender, para te trazer segurança, para te dar escape, para te dar vitória. E ainda que você não veja, a situação é que o moço passou a ver, mas mesmo antes dele enxergar, o cenário já estava lá. E o que isso nos fala? Nos fala que mesmo quando eu e você não conseguimos enxergar o cenário espiritual, ainda assim ele está lá. Ele está lá. Em nenhum momento o Senhor vai tirar. Essa situação de ver, olha, e faça, Senhor, com que ele veja. Vê com os olhos da fé, vê com os olhos de quem crê na promessa, vê com o discernimento, vê com a mente, vê com o coração. E muitas vezes também vê através da revelação. E que Deus faz da forma que Ele quer. Mas precisamos ver, e a Bíblia, como agora, ela nos ensina a enxergar, a ver dessa forma. A ver que atrás de toda aquela circunstância, atrás de toda aquela circunstância desfavorável, atrás de tudo aquilo existia todo um aparato, todo um cenário, toda uma situação montada deliberadamente por Deus, pedaço por pedaço, com a quantidade, com tudo que lhe apraz, da forma que Ele quer em sua soberania, que seja o suficiente, ou posso até lhe dizer, confiando nesse Deus em quem confio, mais do que suficiente, mais do que satisfatória para te levar a essa vitória. Esse cenário está acompanhando você em toda a sua vida. E hoje eu quero pedir ao nosso Deus que Ele abra os seus olhos para que você veja esse cenário espiritual, para que a fé, para que as promessas contidas nas Escrituras te levem a vivenciar esse cenário, trazendo essa segurança
que Eliseu, naquele momento, transmitiu, porque ele sabia que aquele cenário espiritual o estava guardando de todo mal. E essa mesma certeza que hoje o nosso coração vai se encher, irmãos. Porque essa certeza, ela vai lhe tirar de toda essa angústia, ela vai lhe tirar de toda essa aflição, ela vai tirar de todo este medo, ela vai tirar de toda essa ansiedade, ela vai tirar de todo esse desespero, ela vai tirar de todas essas interrogações, desses questionamentos, desses conflitos. Essa visão hoje que Deus traz para a sua vida, onde esse cenário está lhe sendo mostrado, seja qual for a sua situação. E ele fala assim, o Senhor abre os olhos do rapaz. Interessante, né? Quando ele viu ali, tudo em proporção muito maior que a do inimigo, os carros de fogo, muito maior, os cavalos em proporção bem maior e mais poderoso, né? E mais poderoso, mais eficaz, porque são cenários montados pelo Deus e são coisas espirituais que o Senhor trabalha para nos proteger. E assim é que segue as nossas vidas, é assim que segue a nossa família, é assim que segue o nosso trabalho, é assim que segue os nossos sonhos, é assim que segue os nossos ministérios, é assim que segue tudo aquilo que nos envolve, os nossos filhos, a nossa vida. Ela está toda trabalhada nesse cenário. E muitas vezes você, como ator, né, principal, você está ali, não sabe, não tem ciência do que Deus está promovendo por detrás das suas cenas, por detrás dos seus episódios, por detrás do que você está vivenciando. E acho interessante anotar, e eu quero que você venha comigo também, lá em Gênesis 21, por favor. Gênesis 21, Gênesis 21... Gênesis 21, pronto, 19. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu acho que vou fazer a leitura do versículo 14, para que fique mais compreensível. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a água da vasilha e deu de beber ao menino. Deixou de água a vasilha e deu de beber ao menino. Gente, você percebe a semelhança dos textos, né? Que é o fato de Agar ter seus olhos abertos e no momento em que os olhos dela se abrem, ela consegue ver o poço. Eu quero colocar, assim, algumas situações que são diferentes aqui nesses cenários, mas esse cenário aqui de Agar é muito rico, é uma oportunidade muito rica de aprendizado, porque Agar é uma escrava egípcia. E como escrava, ela não tinha direito, né? Ela era como um objeto que pertencia ao seu dono. Então, a vida de um escravo, a forma como ela ficou grávida para que o filho dela fosse dado à sua ama. Então, ela não teria direito a esse filho. O marido ela não escolheu, ela não se apaixonou. O ancião, como Abraão, foi lhe dado simplesmente com a função de procriar, porque Sara ela era estéril e todos conhecem a história. E aquela mulher, com todas as suas limitações, suas privações, suas dificuldades, oriundas da situação social em que ela se encontrava, ela sai para o deserto, amando de Abraão, com a vasilha de água, um pouco de pão, pelo deserto. Na realidade também, acho que essa questão não está em pauta aqui, porque o próprio Deus orientou que ele fizesse dessa forma, uma vez que a promessa era toda para
para Isaac, e Deus estava protegendo essa promessa, que essa promessa a Isaac viria dar depois lugar a Jacó e as 12 tribos, e você já sabe da história, a tribo de Judá e a Jesus, enfim, a nossa salvação. Então era um plano de Deus perfeito que nada podia mudar. E dentro desse plano não estava, em momento nenhum, o filho de Agar, porque foi um atalho. Na realidade, o que Deus falou é que ele esperasse que o filho sairia das entranhas dele. Ele, em sua precipitação, ouviu a mulher arranjou um jeitinho de adiantar as promessas, pediu que ele mantivesse relações sexuais com Agar, e daí veio o menino Ismael, como você já sabe. Não estamos aqui para falar sobre essa questão, mas sim para falar desse cenário aqui na vida de Agar. Mas eu quero só essa pincelada, porque eu quero que nós imaginemos essa mulher que teve todos esses direitos dela coibidos, direito de escolher o marido, direito de ter o filho só para si, para cuidar como única mãe, enfim, todos esses direitos delas foram coibidos, e depois ela teve que ir para o deserto com um pouco de água, um pouco de pão nas mãos, enfrentando as situações que a vida dele trazia a partir daquele momento. E provavelmente, se nós nos colocarmos no lugar desse personagem bíblico, nós vamos ver que realmente era um lugar difícil, porque toda pessoa, quando se sente usada, se sente manipulada, ela se sente traída, ela cria em torno de si dores profundas na alma e desesperos. E além de toda essa situação emocional, que não é uma situação fácil de se viver, né? Havia essa solidão dela com o filho, ela não tinha mais o pai do filho, ela não tinha mais a estrutura de um lar, enfim, tudo lhe foi tirado. E às vezes a gente conta uma coisa dessa, mas existem com certeza pessoas que tudo nesse momento agora está se sentindo assim, está vivenciando isso, tudo foi tirado. Tudo foi tirado. Na parte emocional, na parte física, na parte material. De repente, tudo que essa pessoa tinha, emprego, marido, família, filho, tudo lhe foi tirado. Então é um estado de solidão muito profunda, é um estado desesperador. E talvez você consiga entender essa história agora a partir da sua própria vida. Mas essa mulher, quando ela chega ali, ela tinha um momento tão difícil para viver, porque a água dela acabou, que todas essas outras questões, elas passam a ser questões supérfluas, questões marginais, né, que estão à margem do problema. Porque no momento, olha só qual era o problema dela. Ela estava vagando inicialmente pelo deserto. Olha, irmãos, o deserto é fácil de se perder. Aliás, no deserto, o comum é se perder. Porque num deserto físico mesmo, não se existem pontos referências. Todas as vezes que nós, eu estou perdido no carro, na rua, você pode ter um ponto de referência, uma loja que você passou. Isso são pontos de referências. No deserto não tem, é areia, 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 tudo muito igual. Não existe referências. Então a pessoa não tem que caminho seguir. Ela fica andando a esmo. A Bíblia diz que ela estava vagando, ou seja, ela estava andando a esmo. Ela nem sabia para onde ela ia, nem onde chegaria, não tinha caminho. Essa era a situação dela. E às vezes não é incomum que a vida nos ofereça situações tão difíceis, e a gente sabe que o deserto também tem uma conotação na Bíblia, né, de prova, de sofrimento, de situação difícil de se enfrentar, porque no deserto não tem água, porque no deserto não tem comida, porque no deserto não tem os confortos da vida comum, porque no deserto tem os seus perigos, as feras noturnas, o sol escaldante, o frio terrível à noite. É um lugar difícil para sobreviver. Por isso que a Bíblia fala, e muitas vezes nós falamos, estou vivendo um deserto, e nós sabemos que isso é uma metáfora, isso daí é uma forma de nós entendermos aquilo que se passa. E ela estava num deserto mesmo, num deserto físico, com areia escaldante, nessa situação, e vagando, com aquele odre de água ali, com aquele pré-adolescente. E de repente, acho que o momento mais difícil que eu encontro desse cenário aqui é quando diz assim, quando a água acabou. Haveria um momento que ela já sabia que a água iria acabar. Mas quando chegou esse momento, que não saiu nem mais um gole daquela água, ali o desespero tomou conta daquela mulher. É o ponto ápice do sofrimento, da dor, do desespero, da conscientização de onde ela estava. Acabou a água. Como que eu vou sobreviver na água? Como eu vou sobreviver com meu filho? Você não tem mais água. E eu acho que cada gole que ela ia dando, ela ia dizendo, falta pouco, falta cada vez está acabando essa água. E veja bem, irmãos, isso muitas vezes a nossa vida nos leva a pensarmos, e quando chegar esse momento da minha vida?
Que é da sua vida que você espera com medo desse acontecimento, dessa circunstância, e que já está marcado pela sua vida que aquele momento vai chegar, assim como aquele momento da água acabar para H aconteceu. E aí, então, só de pensar nesse momento, você já fica desesperado, você já fica desesperada, você já fica sem saber o que fazer, e é muito natural que assim seja. Ninguém espera que você seja um super-homem, Deus não espera isso de você, as pessoas não esperam isso de você, e você não deve esperar isso de você. Porque Deus, ele sabe, a Bíblia diz em Salmos, que ele conhece as nossas estruturas, e ele sabe que somos pó. Então, ele não espera de nós uma estrutura de super-homens e super-mulheres. Eles esperam postura de pessoas que têm fé e de pessoas que estão buscando ele com sinceridade. E essa moça estava ali naquele deserto chorando, num momento crucial da história, quando a água acaba, no momento onde eu posso considerar que é o momento do desespero, porque o menino estava chorando, ele precisava de água. Ela não aguenta ver a cena de filho chorando, e ela se retira a 2 metros, talvez, de distância, e ali ela senta esperando ver o que vai acontecer. É interessante que esse cenário nos traz a mesma parecida situação lá de Eliseu, do profeta Eliseu, né? Porque o anjo aparece, ele cumprimenta ela e ele fala para não ter medo, porque Deus sabia que ela estava apavorada, que ela estava completamente desesperada, porque a água havia acabado, e com a água havia acabado as esperanças de vida, de sobrevivência, de achar um caminho, de achar uma solução, de achar um escape. Simplesmente aquele odre de água vazio mostra para Agar que não tem mais solução. Mas quando ele diz assim, Deus ouviu o menino chorar. Interessante. Por que Deus disse que ouviu o choro dele e não o choro dela? Porque Deus sabia que ela estava sofrendo pelaquela criança. E no momento em que ele provesse para o filho dela, os dois já estariam numa situação de conforto. E ele fala, Deus ouviu o menino chorar. E aí ele continua. Levante o menino, tome, e ele traz uma promessa. Interessante que o anjo vem e traz uma promessa. Eu farei dele um grande povo. Imagine que uma mulher está ali desesperada. Ela não tem para onde ir. Ela não tem vizinhos, ela não tem amigos, ela não tem parentes, ela não tem ninguém. Ela só tem o sol escaldante e o deserto pela frente e um odre vazio, sem uma gota sequer de água, e não tem nem sequer um alimento para que ela possa saciar a sua fome do seu filho. E de repente, ele lhe aparece um anjo e diz o seguinte, olha, Deus vai fazer desse menino uma grande nação. Antes de dar a solução, Deus disse a promessa. E é isso que eu quero fazer com você. Antes que você veja a solução, eu quero que você guarde no coração essa promessa. Não importa se a sua água acabou. Não importa se seu momento limite chegou. Não importa que você já esteja no ápice do seu desespero, da sua agonia, da sua tristeza, da sua angústia, dos seus medos, das suas ansiedades. Eu quero te dizer que o Senhor diz que Ele tem um grande futuro para você. Que Ele tem uma grande promessa na sua vida. E que essa água que você está aí vivenciando, que está acabando, eu quero te dizer que o Senhor vai abrir os seus olhos e você vai enxergar um poço. Um poço onde você vai suprir todas as suas necessidades. É esse o contexto que eu quero lhe falar nessa noite. Deixe-me falar quando Deus fala para ela assim, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Às vezes nós estamos tão angustiados acerca da situação em que estamos vivendo, acerca do sofrimento que nos foi infligido, acerca de tudo que está ocorrendo em nossas vidas naquele exato momento que a água acaba, que nós não conseguimos enxergar que a solução, ela está muito próxima de nós, que a solução está ali adiante, que o poço está tão próximo. Uma situação, de uma certa forma, diferente da situação de Eliseu, onde Deus descortina o mundo espiritual e ali o servo dele vê ali os carros, os cavalos, ali para protegê-los daquela situação de perigo. E agora já estava ali eu acredito que aquele poço já estava ali. E ela consegue enxergar. Ela abre os olhos e consegue enxergar. E ainda que não houvesse poço, o Senhor
ele poderia de alguma forma suprir aquela necessidade. Mas o que eu quero te falar não é isso. O que eu quero te falar é que muitas vezes nós não conseguimos, mediante a dor, nós não conseguimos ver a solução. E às vezes a sua solução está bem próxima de você. O mundo não acabou. As coisas não chegaram no seu ponto final ainda. Tem mais um capítulo, tem mais 2 capítulos, tem mais o final dessa história, toda a ser escrita. E você peça a Deus nesse momento que lhe abra os olhos, que lhe mostre a escapatória. E ela está mais próxima do que você imagina. Não se entregue ao desespero, porque o seu choro, o choro dos seus, o choro que compõe o seu cenário, ele está sendo ouvido por Deus. E essa sensação que você está sentindo, o Senhor manda te dizer, não tenha medo, porque eu vou fazer de você uma grande promessa. Eu vou transformar essa situação, esse vale, esse deserto seco em mananciais de águas. Porque eu sou Deus. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus que levanto. Eu sou o Deus que abato. Eu sou o Deus que faço sorrir. Eu sou o Deus que coloca as lágrimas. Eu sou o Deus que pode todas as coisas. Eu, Deus, tenho nas minhas mãos a sua vida e o cenário da sua vida. Eu monto esse cenário de acordo com as suas necessidades e com os meus propósitos. E durante toda a sua vida, você e eu vamos vivendo cenários. Cenários montados por Deus que hão de suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo. E esse cenário nos levarão até o propósito final de Deus. Para a vida de cada um. Porque Deus tem um chamado, Deus tem um decreto, Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus não tem multidões de filhos, ele tem filhos que ele conhece cada um. O pranto, ele conhece de cada um o jeito de ser, a história de vida, as limitações, as estruturas psíquicas. Ele nos conhece de forma subjetiva, individualizada. Deus é Pai. Ele não está dirigindo uma multidão sem nome. Ele está dirigindo uma multidão de filhos onde ele conhece um por um. E ele está te dizendo que você vai abrir os seus olhos e você vai encontrar a solução para isso que você está vivendo, ainda que pareça distante, ainda que você ache que não há mais solução. No seu odre, você derrama o odre e olha assim, ó, não cai nem uma gota. Mas olha só, tem um poço bem ali, cheio de água. Água que brota da terra. Né? A água que está sempre chegando e nunca vai se acabar. Você não tem mais necessidade de contar essas gotas. Você não tem mais necessidade de olhar para esse odre economizando essa água e nem se angustiar porque o momento final chegou, porque o Senhor provê, porque o Senhor já preparou, porque já está lá. E é por isso que eu quero te dizer que é um cenário, já está ali. Não é? Antes mesmo da sua necessidade, o poço já estava ali. É isso que eu quero te dizer nessa história. Então ela deu o menino, porque Deus estava com o menino, o versículo posterior, Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, naquele momento de sofrimento, ela não imaginou, quando ela saiu dali, naquela situação de vexame, de humilhação, de tristeza pelo deserto, mas ela estava ganhando a liberdade dela, de cidadã, a partir dali ela seria uma mulher autônoma, a partir dali o filho dela casou, ele foi ser um príncipe de nações, a vida dela mudou, né, mas ela teve que passar por essa situação de sair do lugar onde ela estava, cômodo, mas não era ideal. Passar para o deserto, viver um momento limite, onde a água acaba para que ela venha presenciar o grande milagre de Deus. E não é diferente com nenhum de nós. Todas as vezes que nós saímos de uma situação cômoda, uma situação que não parece tão difícil, mas que é uma situação incômoda, e aí nós somos lançados ao deserto para sair dessa situação e nós preferimos voltar para esse comodismo. O Senhor fala, enfrenta o deserto. Enfrenta o deserto. E ali no deserto você vai encontrar tudo. E quando você sair do deserto, você nunca mais vai querer olhar para trás, para aquela situação que você considerava tão confortável. Eu não sei se Deus está falando no seu coração, que eu quero te dizer, né? Que quando nós saímos de alguma situação e entramos no deserto, é justamente porque nós temos verdadeiramente algo em nossa vida para que Deus venha tratar e nos abençoar e nos transformar e nos melhorar e cumprir a promessa e cumprir o propósito. E é necessária essa transição.
Senão você vai ficar a vida inteira escrava, como Agar, sem direito a nada, como um objeto, simplesmente. E nós vamos partindo agora para um outro cenário, que é um cenário que está ali, esse cenário está em Lucas 10, para finalizar. Lucas 10, no capítulo 10, no versículo... Amém. Deixa eu ler aqui para vocês esse terceiro cenário que nós temos aqui para completar a nossa pregação de hoje. Veja bem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Preste atenção, queridos. Deixa eu me falar uma coisa para você. Olha que cenário é esse, né? Um cenário onde, de repente, este homem... E eu não quero falar das circunstâncias, do atalho que ele pegou, nem falar da questão do samaritano ser um povo misturado, nem de falar do sacerdote, mas eu quero que você veja no prisma da necessidade que o cenário impôs ali naquele momento e que cenário o Senhor preparou. E esse cenário é um pouco diferente dos demais, porque ele traz um movimento, uma ação, ele traz algo de muito consolador para todos nós também. Veja só, aquele moço foi assaltado, você conhece a história. E ali tiraram-lhe tudo, levaram-lhe as roupas, deixaram-lhe nu e assaltado para morrer. Bom, se a Bíblia diz que ele estava ali para morrer, é porque a situação física dele, com a violência que ele sofreu, era uma situação realmente vulnerável, né? Onde ele podia realmente morrer. Era potencialmente morto, digamos assim. E passam pessoas, que você sabe, foi sacerdote, foi levita, e não param, né? E existe aqui essas pessoas representando indiferença. É aquilo que você passa, é aquilo que você sofre, e as pessoas realmente, elas são indiferentes. Vamos dizer que elas são indiferentes porque não entendem, elas são indiferentes porque elas não têm tempo, elas são indiferentes porque elas não conseguem, na realidade, fazer algo por você, ou elas não estão te enxergando, ou elas acham, enfim, não interessa, não é isso que nos interessa. Interessa simplesmente que aquele homem está ali, largado naquela estrada, uma estrada pouco movimentada, porque era um atalho, então a possibilidade de alguém aparecer era menor do que uma estrada principal, do que uma estrada movimentada, e ele estava ali colocado para morrer, depois da violência que ele sofreu. E aí então aparece esse samaritano. E esse samaritano, e eu acho muito bonito que esse samaritano, ele chega aqui, ó, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando ninguém te notar, quando ninguém conseguir alcançar a profundidade da sua dor, do seu problema, ou quando você já está de uma forma tal ali, jogado na estrada mesmo, pronto para morrer, em circunstâncias mesmo moribundas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus movimenta esse cenário, ele coloca ali uma pessoa certa para atender as suas necessidades. Né? Aí nós sabemos que o samaritano é um tipo do Espírito Santo. Mas eu não quero colocar assim. Eu quero colocar o samaritano dessa parábola, que é uma forma de ensinar de Jesus, de situações que podem acontecer na vida, no cotidiano, que ele, através dessas parábolas, ele ensina. Aqui eles estavam ensinando ao fariseu a compaixão, que quem ia para o reino do céu não seriam aqueles religiosos, e que não importava que o samaritano não fosse judeu. Ele queria ensinar isso àqueles fariseus, aquelas pessoas que estavam ali, mas o contexto que eu quero dizer também é que houve uma pessoa, não importa se é samaritano, não importa quem, que teve compaixão daquele moço tendido aqui na estrada. E ao ter aquela compaixão, aquele homem chega e se aproxima, porque muitas vezes quando você ou eu estamos em situações tão entristecidas que não vem ninguém às vezes, ninguém se aproxima para compartilhar da sua dor. Ninguém se aproxima para entender o que está acontecendo. Ninguém vê que você está ali morrendo, sangrando, já numa UTI. Muitas vezes uma UTI espiritual. Mas aquele moço se aproximou. E a Bíblia, é tão lindo que a Bíblia diz assim, que ele enfaixa-lhe as feridas. Aquelas feridas
que podiam levar aquele homem para a morte, e elas foram tratadas pela bondade daquele moço, pela misericórdia daquele moço. Deus coloca isso nos cenários das nossas vidas. Pessoas que podem sim nos ouvir, tratar das nossas feridas, tirar o nosso pus, a nossa dor, né? Tirando com isso também a amargura, nos levando a nos sentir amados, aceitos, compreendidos, cuidados. Existe isso no reino de Deus, existe isso nos cenários que Deus monta para nossas vidas. Eu já experimentei e eu sei que você também já experimentou por isso. Então veja bem, e Deus mostra a compaixão e o amor. Isso pode acontecer nesse cenário da sua vida que você está vivendo hoje. Talvez você não esteja precisando de ver o grande exército, porque você não está em guerra. Talvez você não esteja precisando de uma água provedora, mas talvez você esteja precisando de um colo. Talvez você esteja precisando de um bom samaritano, que pegue ali suas feridas para tratar, para enfaixar, para cuidar. E eu quero te dizer que isso faz parte também dos projetos de Deus. Esse movimento está sendo feito, efetivado na sua vida assim. Não ficará esse vazio, porque Deus, Ele proporciona tudo aquilo que nós necessitamos no momento correto. E aquele homem chega ali com aquele óleo, com aquele azeite, ele chega ali com aquele vinho e ele começa a tratar daquelas feridas, e esses elementos tão simbólicos, né? Que o azeite que representa ali a unção, o Espírito Santo, a cura sendo derramada sobre as nossas feridas, sobre as nossas dores, sobre os machucados da nossa alma, sobre as tristezas mais profundas do nosso coração, essa sensação de abandono, essa sensação de não pertencimento, essa sensação perene de solidão, essa sensação de inadequação, algo que você não sabe dizer, esse vazio, essa tristeza, algo que tem te incomodado e que tem sido uma constante na sua vida, e você vai contar simplesmente com uma pessoa, porque o Senhor pode usar o sobrenatural, Ele pode fazer da forma que Ele quer, mas Ele pode usar também as pessoas e a compaixão das pessoas e o amor que Ele deposita nas pessoas, porque Ele é o autor do amor, assim como Ele é também o autor da fé. E Ele coloca ali uma pessoa que pode chegar, e às vezes a pessoa nem está muito longe, não é uma pessoa que vai passar por sua estrada, como pode ser uma pessoa que está ali do seu lado, como pode ser uma pessoa que está na sua própria casa. Essa pessoa nessa noite pode ter sendo usada, pode ter sido eu aqui nesse vídeo para te falar que o Espírito Santo vai curar suas feridas, que Ele derrama o azeite, que Ele derrama esse azeite de cura, esse azeite que nas suas propriedades naturais era usado naquele tempo medicinalmente, mas que na forma espiritual nós entendemos que é a unção de Deus sendo derramada, quebrando o jugo, nos curando, nos sarando, nos limpando, fazendo toda a asepsia dessa ferida que já estava há muito tempo infectada, talvez, há muito tempo purulenta, precisando desse óleo, precisando desse contorno, precisando desse amor, precisando desse derramar sobre as nossas vidas, através do Espírito dele fluindo em prol da nossa cura, assim como aquele vinho que serve para desinfetar, aquele vinho que era usado naquela época para limpeza, que representa o sangue do Cordeiro, ele que morreu na cruz por mim e por você, porque nos ama. Ele deu a sua vida por nós e nos deu com isso também a salvação, a eternidade. Ele levou sobre si as nossas dores e sobre suas pisaduras somos sarados. Foi isso que ele fez. Ele fez isso por nós. Ele fez isso por nós. E aquele vinho representa o sangue de Jesus sendo colocado na ferida daquele homem largado naquela estrada para curar-lhe aquela dor, da violência que sofreu, de tudo que ele tem sofrido na vida. E esses dois elementos, o sangue e o Espírito Santo, né? A redenção de Cristo através do sangue dele expiatório e o Espírito Santo de Deus curando as nossas feridas. Que Deus maravilhoso, que não deixa faltar nada, que nos cenários da nossa vida eles compõem com os alimentos mais variados, mas com um único fim, com um único propósito, nos fazer o bem, nos abençoar, nos curar, nos prover, fazer com que todas as coisas venham convergir para o nosso bem, porque nós somos chamados segundo o seu decreto, somos chamados, e esse decreto ele não pode revogar, e ele não quer revogar. Ele chamou a mim e ele chamou a você. E faz parte do nosso caminhar com Cristo todos esses cenários que ele vai nos colocar nas nossas vidas. Portanto, não se importe. Eu não sei qual cenário você se identificou, talvez até com todos, mas eu quero te dizer que o Senhor tem um cenário espiritual preparado para a sua vitória.
Que você receba isso no seu coração. E eu gostaria que você fechasse agora os seus olhos comigo, que nós pudéssemos orar por você neste momento, para que essas situações pudessem chegar à tua vida e que você pudesse abrir os olhos para contemplar. Senhor, Deus e Pai, aqui estão os teus filhos queridos que hoje estão aqui para ouvir a tua voz. Ah, Senhor, eu não sei quem me ouve nesse momento, mas tu sabes. Eu não sei o estado de cada pessoa, mas tu sabes. E eu quero te pedir agora, Senhor, que tu possas abrir os olhos para que possa enxergar, Senhor, com a fé, esse cenário de vitória, esse cenário que o Senhor está preparando para cada situação, para cada vida, para cada dificuldade, esse cenário que hoje alcança os teus filhos e ao terminarem de assistir, Senhor, essa ministração, eles tenham a certeza que em breve eles estarão ali, Senhor, diante daquele poço, diante da água, sendo curado como o samaritano, com o seu exército aposto para livrá-los de todo e qualquer impedimento, que em todos os cenários da tua vida, ah Deus, o Deus possa entrar agora, fazendo com que você enxergue que nem por um segundo em sua vida ele te abandonou e por todo o sempre, ele sempre há de montar incansavelmente todos os cenários para nos entregar a sua vitória, para que por fim nós possamos entender que somos tão amados, tão aceitos, que ele jamais nos desampararia. Receba agora de Deus o abraço, receba o consolo, receba o carinho, você que está se sentindo só, você que está se sentindo talvez ali como Agar, eu quero te dizer nesse momento, receba o consolo do Senhor, receba o amor de Deus na sua vida, ele te ama e nada pode impedir o que ele já traçou para você. Viva o cenário espiritual que Deus tem para a sua vitória. Deus abençoe a todos, foi muito bom estar aqui com vocês. Viva Jesus no dia 24 de junho.